Olá, meus queridos do segundo ano A, segundo ano B, tudo bem com vocês? Professor Luiz, vamos lá para a nossa quinta aula EAD, né? Bom, o tema, o conteúdo dessa semana será ligações químicas. Nós também cheguei a fazer algum comentário ano passado com vocês, mas vamos lá entender o que são essas ligações químicas, ok? Bom, vamos tentar aqui. Bom, já começando a falar, antes de falar a habilidade, eu coloquei, além dos vídeos que eu vou postar os links para vocês, dentro dessa aulinha tem 3 simulações, 3 videozinhos curtinhos, que vai estar tentando exemplificar tudo que eu tô falando, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque pode dar errado. É a primeira vez que eu coloquei vídeo nas nossas aulas, dentro das nossas aulas. Pode ser que eu me atrapalhe aqui um pouquinho, tá? Mas quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Qual é a habilidade dessa aula de ligações químicas? É conceituar as transformações químicas como quebra e formação de ligações. Então, quando ocorre uma transformação química, ela vai ocorrer por algum fator, né? A gente vai perceber que existe quebra de moléculas, né? Ou a ligação entre os átomos. E cada vez que os átomos se ligam, eles formam, né? Ele forma um novo elemento, né? E formando um novo elemento, ocorreu uma transformação. Toda vez que eu tenho uma transformação química, é porque se transformou em um novo elemento. E esse novo elemento vai acontecer por causa das ligações químicas, que nós temos 3. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Bora lá. Bom, o que são ligações, né? As ligações químicas são as interações entre as moléculas. Então as moléculas, os átomos, né? Desculpa, não moléculas, elas vão formar moléculas. Esses átomos, eles começam a se juntar, vamos dizer assim. E por que eles se juntam? Lembra que a gente falou dos gases nobres? Que os gases nobres possuem 8 elétrons na última camada? E por isso ele fica estável. Se descobriu que quando o átomo possui 8 elétrons na última camada, ele fica estável. Todos os outros átomos não possuem 8 elétrons na última camada. Sendo assim, ele está instável. E por causa disso, ele tenta se juntar, né, com outro, ou doando o elétron que ele tenha mais, ou recebendo o elétron que ele tenha mais, ou compartilhando elétrons. Quando ele faz isso, ele tenta estabilizar. Ele não é nobre, mas ele fica estável. Então, por isso que ocorrem as ligações químicas. Eles estão se ligando por causa disso. E como eu falei, existem essas 3, covalente, metálica e iônica. Toda essa aulinha que eu montei hoje, gente, eu peguei do site Brasil Escola, porque está bem resumido e está bem completão, tá? E o que se descobriram quando se faz essa ligação, né? E ocorre a teoria do octeto. O que é essa teoria do octeto? É que é o átomo que quer se estabilizar, como eu já disse, né? Sobre as camadas de valência. Lembrando que um átomo pode ter de uma camada a 7 camadas de valência. Lembra dos nomes dela lá? A partir de Bohr, né? Que descobriu as camadas de valência, que foi a aula número 4. Nós temos aí as camadas K, L, M, N, O, P, Q. E os gases nobres são os gases que não se ligam. Por que eles não se ligam? Porque eles possuem já todo gás nobre possui 8 elétrons na última camada, tá? Eu tô dando um exemplo aí para vocês do argônio. Se vocês olharem aí, ó, o argônio possui 1, 2, 3 camadas. Se vocês contarem quantos elétrons tem na última camada, são 8. Ele já está estável, ok? Então, os gases nobres, eles não fazem ligação, porque eles já estão estáveis. Então,
Sendo assim, não ocorre a transformação, que é a questão da nossa habilidade de hoje. Continuando, estou tentando aqui. Bom, vamos no primeiro tipo de ligação. A ligação iônica, ela também pode ser chamada de ligações eletrovalentes. Importante, característica, sempre ocorre com metal e um ametal ou não metal. Tirando isso, o hidrogênio que é uma exceção. Então, primeira regra aí da ligação iônica, sempre vai ocorrer entre um metal e um não metal. Ok? Sempre a ligação iônica vai formar substâncias sólidas, tá? E elas quebradiças, elas podem quebrar. Porque no videozinho dos metais vocês vão entender bem isso, por causa da força de atração entre os átomos aí, tá? O que é importante na ligação iônica? Preste atenção nisso, na ligação iônica ocorre a doação de elétrons e o recebimento de outros. Vou dar um exemplo aqui, de uma ligação iônica que é o NaCl. O NaCl é o nosso sal de cozinha, é uma ligação iônica. O sal de cozinha, lembrando que ele é sólido, né? Ele é um cristal. Que acontece o quê? O sódio, né? O Na aí, ele possui um elétron na última camada. E o que acontece? Ele fica um elétron, é muito mais difícil ele ganhar 7 elétrons do que perder um elétron. E o cloro, ele possui 7 elétrons na última camada. Então o que acontece? Bom, se eu doar um elétron, eu vou perder essa camada. Porém, a próxima camada minha tem 8, eu fico estável. Já o cloro, eu preciso só de um elétron para ficar estável. Então, ele ganha esse elétron do sódio. E eles têm que ficar juntos, né? Então, o sódio, ele doa um elétron, vira um cátion, e o cloro recebe um elétron, que fica um ânion. Então, quem tem mais elétrons, quem ganhou, ele vai ficar mais eletricamente negativo, ele será chamado de ânion, e quem perdeu vai ficar com menos elétrons, e ele vai ser chamado de cátions. Por isso, uma ligação iônica, é uma ligação entre íons. Característica das ligações iônicas, né? Além de ser duro, além de ser quebradiços, eles conduzem corrente elétrica no meio aquoso. O que isso significa? No meio líquido. Ok? Então, o que é importante? Ligação iônica é sempre íons, um metal e um não metal. Um doa elétron e o outro recebe elétrons. Aí, tem um videozinho para vocês, que depois vocês vão estar assistindo, né? É um videozinho simulando essa ligação iônica. Para a gente ir para a ligação covalente, eu tenho que falar um pouquinho de uma coisa chamada de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a força que um átomo tem de atrair elétrons, tá? Existem átomos que possuem uma atração maior do que outros. Então isso é eletronegatividade. E quem determinou isso foi Linus Pauling, que daí a gente vai ver provavelmente nas próximas aulas a distribuição eletrônica através dele, tá? Então, olha, se vocês olharem aqui essa tabela periódica que eu coloquei para vocês, olhando, eu não vou falar nem direita e esquerda, porque eu não sei como vocês estão vendo aí, do verde, né? Da seta aqui, que tá da minha esquerda para a direita, conforme os elementos vão indo mais para a esquerda na tabela, essa eletronegatividade aumenta.
Isso significa que os ametais ou não metais possuem mais eletronegatividade do que os metais. Os metais não possuem uma grande eletronegatividade. E sempre é da esquerda para a direita, os não metais, né, os ametais, e de baixo para cima. Se vocês perceberem, os elementos que estão embaixo da tabela têm menos do que os elementos que estão acima da tabela, ok? Então a eletronegatividade ela vai ser importante aí para nós ver ligação covalente. Bom, quando eu falo em ligação covalente, não ocorre doação e recebimento de elétrons. O que ocorre na ligação covalente? Na ligação covalente ocorre o compartilhamento e a sociedade de elétrons. Eles não podem doar, senão vai ficar ruim na vida deles, tá? Então o que acontece? Eles vão, eu preciso de 2 elétrons, vou dar um exemplo aqui, eu preciso cloro, eu preciso de 2 elétrons. Mas eu tenho só 6 na última camada, e eu também preciso de 2. Então, ao invés deles doarem, senão vai ficar com pouco, eles compartilham do mesmo elétron. Então, não existe doação, existe o compartilhamento, existe a sociedade. E aí eles fingem que são nobres, né? Porque daí todos os 2 vão ficar estáveis. É só entre 2 átomos? Não. Pode ser entre vários átomos formando, né, moléculas grandes aí. O que mais que eu posso falar sobre a ligação covalente? Esse tipo de ligação recorre em tipos simples, né, de elementos. Normalmente o gás cloro, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, tá? Ele é formado sempre normalmente com os mesmos tipos de elementos, por causa da eletronegatividade dele. São baixas. E o que acontece? Eu vou formar ligações polares e apolares, que no vídeo eu não vou falar agora para não confundir muito a cabeça de vocês, mas no vídeo vai explicar e depois a gente vai voltar a falar um pouquinho de ligação polar e apolar, ok? Bom, aí aqui a gente entra em mais um vídeo que eu saí dele e depois nós temos o último tipo de ligação, que é a ligação metálica. O que é a ligação metálica? Simples. Ligação metálica é a ligação entre os metais, que ele vai formar as ligas metálicas, tá? Características dessas ligas metálicas, como que fica, né? As ligas metálicas, ela tem alto ponto de fusão, né? O que é fusão? Vamos lá. E alto ponto de ebulição. Fusão, de fundir, né? De se juntar aí. E de ebulição é o ponto que ele sai do estado líquido para o gasoso. Ele é dúctil, tem a característica de ductibilidade, essas ligas metálicas. Ductibilidade é uma característica de formar fios. Maleabilidade, ele é maleável, ele pode se deformar e não quebrar. E essas ligas metálicas também possuem brilho, que também no filminho que eu vou passar aqui para vocês vai estar explicando legal também, ok? Algumas características é o ferro, ou o aço, né, que é uma liga metálica, é uma ligação metálica entre o ferro e o carbono. O bronze, que é uma ligação metálica entre o cobre e o estanho. O latão, que é uma ligação metálica entre o cobre e o zinco. E o ouro, que é uma ligação metálica entre o ouro, o cobre e a prata, ou prata, né? O que acontece? Os metais, eles formam ou nuvem de elétrons ou mar de elétrons.
Porque os elétrons eles ficam percorrendo todos os átomos, formam como se fosse uma nuvem mesmo. Os átomos eles começam a ficar estáveis e instáveis a todo momento. Os elétrons eles ficam rodeando essas ligas metálicas, pulando de um átomo para o outro. Por isso que todo metal ele é um bom condutor de eletricidade, porque os elétrons eles escapam facilmente dessa liga, ok? Por isso também que ele esquenta muito fácil, por causa da agitação desses elétrons. Então tudo tem a ver com as ligações químicas e, claro, voltando na habilidade, formando novos elementos, né? Mesmo sendo metais, só que ele forma um novo metal, um novo tipo de metal, tendo novas características. Eu coloquei aí para vocês, ó, esse formatinho aí, né? Esse exemplo que eu dei para vocês, mostrando que os elétrons ficam rodeando e fica formando uma nuvem ou um mar de elétrons, ok? Depois tem para vocês um filmezinho e peço, por favor, quem chegou até aqui, gente, estudem, né? Não vamos pensar só em passar de ano, não. Esse tipo de conteúdo, ele cai muito no Enem. Além do nosso dia a dia, a gente ter o conhecimento, entender como funciona as transformações dos elementos químicos na nossa vida, no dia a dia, até o porquê que o aço ele pode se deformar ou não, ter esse conhecimento, né? Ele cai no Enem. Não pense que porque a gente está fora da escola a gente não precisa estudar. O conhecimento não é para mim, o conhecimento é para vocês. E eu estou estudando bastante também. Vamos lá, aproveitem, estudem, tirem as dúvidas. Agora a gente vai ficar ali no Classroom, no Meet. Eu vou estar ali para tirar as dúvidas de vocês. O que vocês precisarem, conte comigo, ok? E bons estudos para todos. Fiquem com Deus.